Recomeço são eventos pouco corriqueiros na história do MMA. Em um esporte tão competitivo, uma única derrota pode comprometer toda a trajetória de um lutador. E, para aqueles que vivem entre altos e baixos, alternando entre vitórias e derrotas, o caminho para o topo pode parecer impossível. Muitos não conseguem se manter na elite por muito tempo, e outros nem sequer chegam lá. Mas há aqueles que, mesmo após derrotas, fases ruins, lesões e descrença do público, eles renasceram, dando uma virada em suas carreiras que poucos esperavam. São eles Michael Bisping, Dominick Cruz, Brandon Moreno, Charles do Bronx Oliveira e Glover Teixeira. Agora vamos dar uma olhada mais de perto na jornada de cada um deles. Michael Bisping cresceu em um ambiente humilde, sem grandes expectativas para o MMA. Representando um país sem tradição no esporte, ele se tornou um pioneiro, abrindo caminho para outros britânicos e se destacando como um dos primeiros a alcançar a relevância global no UFC. Ao longo de sua carreira, Bisping construiu uma reputação sólida, marcada por sua consistência, durabilidade, precisão nos golpes e um trash talk que sempre gerava interesse. Apesar de acumular vitórias de adversários respeitáveis, sua trajetória até o topo foi tudo menos fácil. Sempre que parecia estar perto da disputa de cinturão, seu sonho era adiado por derrotas em lutas cruciais contra nomes como Dan Henderson, Chael Sonnen e Vitor Belfort. O combate contra Belfort, em especial, foi cercado de polêmicas. Além do uso de TRT por parte do Belfort, um chute icônico causou um deslocamento de retina em Bisping, deixando-o praticamente cego do olho esquerdo. Esse incidente não apenas representou um golpe físico, mas também simbolizou o quanto sua trajetória era marcada por desafios aparentemente insuperáveis. Com essas derrotas, em momentos decisivos, Bisping passou a ser visto como porteiro da categoria. Um lutador sólido, capaz de competir com os melhores, mas sem o brilho necessário para ser campeão. Tudo indicava que sua carreira se limitaria a testar novos talentos que poderiam ser campeões, enquanto ele permaneceria às margens do estrelato. Mas, em 2016, sua história mudou de forma dramática. Após vencer Anderson Silva, uma oportunidade inesperada apareceu. Com apenas 2 semanas de aviso, Michael Bisping foi chamado às pressas para substituir Chris Weidman e enfrentar o campeão Luke Rockhold. A tarefa parecia impossível, pois Rockhold já havia derrotado Bisping anteriormente, e a curta preparação tornava a missão ainda mais desafiadora. Naquela noite, porém, Michael Bisping contrariou todas as expectativas, mostrando foco, preparação e determinação inabalável. Ele nocauteou o campeão no primeiro round com um cruzado devastador, conquistando o cinturão dos médios do UFC. Esse momento foi um ponto de virada na história do esporte, coroando anos de persistência, superação e trabalho árduo. Dominick Cruz é amplamente reconhecido como um dos maiores pesos galo da história do MMA. Com um estilo único baseado em movimentação impecável e troca de bases imprevisíveis, ele redefiniu os padrões da categoria e se tornou uma lenda no esporte. Como o primeiro campeão peso galo do UFC, Cruz consolidou seu legado ao derrotar adversários de elite como Ryan Faber e Demetrious Johnson. No auge, sua carreira combinando velocidade, precisão e QI de luta excepcional, ele parecia invencível. No entanto, Cruz acabou enfrentando um oponente que jamais poderia imaginar, seu próprio corpo. Lesões graves no joelho começaram a assombrá-lo, forçando a uma pausa inesperada em sua carreira. O pior veio em 2014, quando, após anos de afastamento, ele precisou abdicar do seu cinturão devido ao longo tempo de inatividade. Apesar do revés, Cruz manteve sua determinação e buscou retornar o mais rápido possível. No final do mesmo ano, ele fez seu aguardado retorno ao octógono, impressionando com uma performance dominante e provando que ainda estava no seu auge. Mas as péssimas notícias retornariam novamente para testar a sua resiliência mais uma vez.
Pouco tempo depois de sua volta triunfal, novas lesões o afastaram novamente, fazendo com que muitos acreditassem que seu tempo no esporte havia acabado. Para o público e a mídia, Dominick Cruz não era mais o mesmo lutador. Seu auge parecia ter ficado para trás. Porém, em 2016, Cruz mais uma vez desafiou todas as probabilidades. Após anos de sofrimento, ele retornou para disputar o cinturão contra o TJ Dillashaw. A luta foi um verdadeiro teste de fogo, marcada pelo alto nível técnico e pela determinação inabalável de ambos os atletas. O confronto foi tão equilibrado que qualquer um poderia ter saído vencedor, mas no final, por decisão dividida, Dominick Cruz foi declarado o novo campeão, reconquistando seu título após anos afastado por lesões. Desde jovem, Brandon Moreno sonhava em se tornar um grande lutador. Ele colocou toda a sua dedicação no esporte e em 2014, após anos competindo em eventos menores, conseguiu a sua chance de participar do TUF, o famoso reality show do UFC. Embora ele não tenha vencido a competição, sua garra e determinação garantiram um contrato com o UFC. Porém, sua estreia na organização foi cheia de altos e baixos. Apesar de algumas vitórias, uma sequência de derrotas em momentos cruciais resultou em sua demissão da organização em 2018. Agora, fora da maior organização de MMA, Moreno precisaria dar um passo atrás e recomeçar. E foi isso que ele fez. Voltou ao circuito independente e ajustou seu jogo e evoluiu como lutador. O trabalho duro deu frutos. E, com performances impressionantes, Moreno reconquistou a atenção do UFC, retornando à organização mais maduro. Seu retorno foi espetacular. Ele emplacou uma sequência de vitórias que o levaram à tão aguardada disputa de cinturão contra o campeão Deiveson Figueiredo. O combate foi eletrizante e terminou em empate, provando que Moreno pertencia à elite da categoria. Mas na revanche, Brandon Moreno retornou com uma performance de alto nível e finaliza o campeão Deiveson Figueiredo no terceiro round, se tornando o primeiro campeão mexicano do UFC. Charles Oliveira cresceu em uma comunidade humilde no Guarujá. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, desde problemas financeiros até sérias complicações de saúde. No entanto, foi no Jiu-Jitsu e no MMA que ele encontrou um caminho para transformar a sua realidade. Sua estreia no UFC aconteceu em 2010, quando tinha apenas 20 anos. Com finalizações impressionantes, Charles parecia destinado a uma ascensão meteórica. No entanto, sua trajetória foi marcada por altos e baixos. Apesar do talento inegável, sua inconsistência no octógono o impedia de alcançar o topo, alternando com frequência entre vitórias e derrotas. Mas tudo mudou quando Charles do Bronx tomou uma decisão crucial: subir para a divisão dos pesos leves. Sem um desgaste extremo para bater o peso, ele mostrou uma versão nova de si mesmo. Mais forte, mais confiante e mais completo, Oliveira emendou uma sequência impressionante de 8 vitórias consecutivas, protagonizando uma das corridas ao cinturão mais incríveis da história do MMA. E em 2021, chega a hora de disputar o cinturão vago contra Michael Chandler. No primeiro round, Charles toma um knockdown e fica semi-nocauteado, mas mesmo assim, ele consegue encontrar forças para resistir, sobrevivendo ao primeiro round. Já no segundo round, Charles retorna para definir a luta e marcar seu nome na história como campeão, nocauteando Michael Chandler e realizando o sonho de conquistar o tão aguardado cinturão. Imigrante vindo de Minas Gerais, Glover Teixeira passou anos lutando para se estabelecer nos Estados Unidos. Enquanto trabalhava para se sustentar, encontrou no jiu-jitsu e no boxe as ferramentas para transformar a sua vida. Seu estilo agressivo e implacável logo chamou a atenção no cenário do MMA. E desde 2002, ele começou a construir uma reputação de um lutador completo e resiliente. No entanto, sua trajetória teve um obstáculo inesperado. Problemas com o visto o impediram de competir nos Estados Unidos por quase 5 anos.
atrasando sua entrada no UFC. Para muitos, isso teria sido o fim de um sonho, mas Glover usou esse tempo para evoluir e se preparar ainda mais. Quando finalmente estreou no UFC em 2012, com uma impressionante sequência de vitórias, rapidamente se estabeleceu entre os melhores da divisão dos meios pesados, garantindo sua primeira disputa de cinturão contra o temível Jon Jones. Apesar de sua performance corajosa, Glover foi derrotado por decisão unânime, e a derrota marcou o início de uma fase desafiadora com altos e baixos que levantaram dúvidas sobre a sua capacidade de retornar ao topo. Conforme o tempo passava, críticos começaram a afirmar que seu auge já havia ficado para trás. Mas Glover, com dedicação e persistência, ele reconstruiu sua carreira e após 2 anos de vitórias consecutivas, ele recebeu uma nova oportunidade de disputar o título. Em outubro de 2021, aos 42 anos, Glover Teixeira entrou no octógono para enfrentar Jan Blachowicz, o então campeão dos meios pesados. Mesmo sendo visto como azarão, Glover mostrou que estava mais do que pronto para o momento que esperara por quase 2 décadas. Com uma performance impecável, Glover dominou o campeão e finalizou a luta no segundo round, com um estrangulamento, tornando-se o campeão mais velho da história da divisão. A história do MMA é cheia de talentos promissores que nunca alcançaram a glória. Muitos pareciam destinados ao topo, mas as circunstâncias e os desafios do esporte os derrubaram pelo caminho. É por isso que nomes como Michael Bisping, Dominick Cruz, Brandon Moreno, Charles Oliveira e Glover Teixeira ficaram marcados na história. Eles enfrentaram as adversidades de frente e desafiaram as expectativas e consolidaram seus legados. E você? Qual a sua história favorita? Lembra de outros lutadores que tiveram histórias de recomeços impressionantes e eu não mencionei no vídeo? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e não perder nenhum conteúdo. Obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima.